As motocicletas já causam uma mortandade no Brasil que só tem um precedente, da época da escravidão. Essa conclusão está numa pesquisa inédita feita por um especialista em trânsito. Os nossos repórteres mostram como o fenômeno das motos tomou conta das grandes e das pequenas cidades. E porque os riscos desse tipo de veículo ainda são menosprezados. Essa é a nossa reportagem da semana. No cinema, motocicleta é símbolo de liberdade. Moto é o melhor veículo do mundo. Nas cidades, é marca da correria. Ninguém respeita ninguém, né, pô? É, cada um por si, pô. No Nordeste, não deixou para trás a tradição. Antigamente era jumento, hoje em dia ninguém quer jumento, mas na verdade hoje em dia é moto. É usada para o lazer. A gente usa a moto para a gente se distrair, passear, se divertir. E para o trabalho. A moto é essencial no meu dia a dia. Mas não se iluda. A motocicleta é o veículo que mais mata no Brasil. A informação é deste pesquisador, o sociólogo e engenheiro de transportes Eduardo Vasconcelos. Há 12 anos, ele estuda o assunto. No caso do Brasil, isso atingiu um nível estratosférico. Em todo o país, entre os anos de 2000 e 2014, foram 222 mil indenizações por morte, 1.600.000 indenizações por invalidez. Ou seja, 1.800.000 pessoas morreram ou ficaram feridas gravemente em acidentes de moto. Número que corresponde, por exemplo, à população de Curitiba. Na década de 60, existiam 1,5 milhão de motos no Brasil. Desde os anos 90, esse número disparou. Hoje são 17 milhões de motocicletas nas ruas. Este crescimento se deu depois que as importações foram liberadas e os impostos para a indústria brasileira de motos caíram. Elas ficaram mais baratas. Mas, segundo o sociólogo e engenheiro de transportes, a sociedade não estava pronta para isso. Tanto os usuários de motocicleta não foram adequadamente preparados para conviver num trânsito formado por pedestres, ciclistas, automóveis, ônibus e caminhões, né? Esse sexto elemento que a motocicleta entrou dentro desse ambiente de trânsito. E os outros participantes do trânsito não foram treinados ou capacitados para a entrada desse novo veículo que não existia no trânsito brasileiro. Durante mais de uma década, Eduardo Vasconcelos analisou números de acidentes com motocicletas. Levantou informações sobre o pagamento de DPVAT, que são as indenizações pagas em caso de acidente com vítima, e comparou com registros de acidentes envolvendo moto, feitos por hospitais de referência de São Paulo. O resultado foi um dado inédito e assustador. Em 300 anos de escravidão, 640 mil negros morreram nos navios que faziam o tráfico de escravos. Em apenas 15 anos, 213 mil pessoas morreram em acidentes de motos no Brasil. Esse número representa 1/3 dos mortos durante 3 séculos de tráfico de escravos. Para ele, essa é a maior tragédia social da história do país. O pior fenômeno de políticas públicas, né, políticas sociais do Brasil, me parece, né, a única que bate, que ganha facilmente é a escravidão. Velocidade, agilidade e necessidade. A profissão de motoboy é uma das mais perigosas do mundo. Virou até música. Um baú na garupa, vou de moto a milhão, se não a entrega que carrego comigo caduca. Você tem que dirigir por você e pelos outros, porque toda hora é um susto. Tem que correr risco, né? Porque precisa trabalhar, né? Pagar as contas. Tô nessa vida porque não tem como correr, né? No Brasil, são mais de 2 milhões de motoboys. Só na cidade de São Paulo, são 220 mil. A maioria é formada por jovens com baixa escolaridade e pouca oportunidade de emprego.
Eu necessito disso para sobreviver. Então é a única alternativa que eu tenho. Boa parte já sofreu acidente de trânsito. Eu tava descendo a rua e acho que o cara cruzou, não me viu, eu peguei bem na lateral da porta dele, né? Entrou na minha frente, no escuro, né? Não deu pra ver o carro dele, tá com o farol apagado. Aí caiu um tombo besta e quebrou o tornozelo. Na maioria das vezes são lesões graves, né? E os locais de injúria são o cérebro, né? Trauma craniano, a coluna vertebral com uma lesão medular, múltiplas fraturas nos membros, podendo até evoluir para amputações. O aumento no número de acidentes nos últimos anos não se restringe às grandes cidades. Foi muito forte com os motoboys em São Paulo, por uma questão específica do gigantismo da cidade, mas ela rapidamente se transformou num problema nacional mesmo. Não tem nenhum lugar do Brasil que não esteja passando por esse problema. O repórter Jairo Bastos foi ver a realidade das motocicletas no interior de Pernambuco. O vai e vem de motos é comum em Timbaúba, a 100 quilômetros do Recife. Aqui, elas são o transporte mais usado. Em todo o Nordeste, a motocicleta mais barata fez o povo trocar o jumento por ela como meio de transporte. Mas as motos e as leis de trânsito por aqui não rodam juntas. É comum o capacete estar no braço do motociclista ou nem sequer aí. E o capacete? Tá em casa. Assim, eu tenho o capacete, aqui a gente sai tão avexado que às vezes esquece. A lei manda que, além da cabeça, os pés também estejam protegidos por calçados fechados. Mas por aqui... E chinelo, tô vendo que tem muita gente usando chinelos de moto aqui. É um hábito. Costume também, hábito. Este homem pilota com capacete, mas olha, filha de 3 anos, apoiada no tanque de combustível da moto. A criança está sem proteção alguma. Pelo certo, tinha que não trazer ela, né? Mas... Uma moto é o que a gente tem para transportar a criança da escola. É justamente no horário de saída das escolas que aumentam as irregularidades. Esta mulher leva na garupa 3 crianças pequenas. O menino que fica sentado por último parece ter uns 8 anos e se segura como pode. A senhora não tem medo? Uma carona que o pai desse daqui se machucou, então eu tive que dar uma carona. Mas eu só 3 da moto assim? E a senhora tem medo de... Medo tem, mas é a situação. Este piloto de moto não parece ter idade para dirigir. E nem este. Você é maior de idade, não? 16. Na garupa vai a tia dele, também sem nenhum item de segurança. Seu sobrinho menor de idade, sem capacete, de pé descalço. É. Não vai poder nem puxar a orelha dele, porque a senhora tá na garupa dele, né? A senhora é a tia. É. A justificativa é uma emergência. Foi urgência mesmo, porque foi obrigado a gente... Levar o remédio do bebê. A fiscalização em Timbaúba não intimida os motociclistas. Nesta imagem, várias motos passam na frente do Departamento de Trânsito, a maioria com irregularidades visíveis. O Detran de Timbaúba diz em nota que é a prefeitura que responde pela fiscalização. Por sua vez, a prefeitura afirma que não há efetivo suficiente para fiscalizar. São 2 funcionários e 8 contratados, mas que não podem autuar os infratores. Dados da Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco apontam que 42% das mortes em acidentes de trânsito envolvem motocicletas. Este que é o maior hospital de emergência do norte e nordeste do país, fica assim, ó, com as enfermarias lotadas. No ano passado, foram 3.588 internações de vítimas de acidentes com motos no Hospital da Restauração. Nilson, que é do interior, já sofreu mais de 10 acidentes de moto. No último, na saída de uma festa, acabou com um pé
e uma mão quebrados. Ele admite um outro fator de risco bastante comum. Tá tomando uma cervejinha com meus colegas, aí deu a hora de eu ir embora para casa, no outro dia eu ia trabalhar. Aí peguei a motinha. Quem trabalha na área rural garante. Acidentes são constantes. Tem muita gente lá, acidente direto de moto, vixe Maria, um quebra a perna, outro quebra o pescoço. E assim vai. O agricultor não tem habilitação, mas não vê problemas nisso. Não pretende tirar habilitação? Não, eu trabalho no sítio, eu falo com isso. O despreparo de quem dirige e de quem fiscaliza é uma característica do Brasil inteiro. O processo de capacitação de todos os condutores do Brasil ainda é muito precário, né? Você tem exceções em algumas grandes cidades que têm sistemas de capacitação melhor, mas o usuário da motocicleta, em média no Brasil, ele conhece muito pouco dos verdadeiros riscos que ele corre. Uma pesquisa do Departamento de Trânsito britânico aponta a motocicleta como o transporte mais perigoso do mundo. Segundo o levantamento, a moto é a líder em mortes, seguida pela bicicleta. Carros e vans vêm na sequência. Depois estão os transportes aquáticos e, por fim, os aviões. Para o sociólogo, parte da solução pode ser o controle da velocidade no trânsito. Você precisa reduzir a velocidade geral, não só das motocicletas, como dos outros veículos que circulam, como felizmente está começando a acontecer no Brasil. As fotos de Tiago e suas motocicletas estão espalhadas pela casa. A vida em duas rodas era a paixão do rapaz de 28 anos. Às vezes ele falava assim, mãe, eu fico contando no relógio as horas de eu sair do serviço. Eu chego a tremer. Por que, Tiago? Eu falava. Ele falava assim, só para mim ter o prazer de andar na minha moto. A profissão do filho deixava a dona Valéria apreensiva. Tiago Feitosa era guarda civil metropolitano em Cotia, na Grande São Paulo. Quando ele saía, eu ficava pedindo proteção, imaginando o medo da profissão dele. Nunca passou pela minha cabeça um acidente de moto assim fatal. Nunca. Mas foi na moto que Tiago perdeu a vida. Apaixonado por velocidade, ele morreu na estrada. A pancada foi tão violenta que não teve capacete, não teve nada para segurar o impacto. No dia do acidente, o rapaz estava de folga. Ia buscar a namorada na casa dela. Segundo as testemunhas, ele foi fechado por um carro e ele acabou que bateu em outro. Sabe, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a alegria, os sonhos, foi tudo embora. Tiago Silva teve sorte. Ele estava em baixa velocidade e escorregou em uma poça de óleo e caiu. Teve fratura no punho e lesão no tornozelo. Está há 3 meses em tratamento. A qualidade de vida dele nesses 3 meses que ele fica imobilizado acaba sendo prejudicado, porque acaba ficando desconfortável para trabalhar, para dormir e em qualquer situação do dia. Tiago garante que é prudente e tem cuidado redobrado quando está pilotando sua moto. Tem algo que às vezes um motorista de carro, às vezes está meio desligado, entra, não vê, você estando atento, você consegue desviar e muitas vezes de não sofrer nenhum tipo de acidente. No trânsito tem uma expressão que é muito conhecida, que é o chamado e perigoso ponto cego. Algumas áreas escapam do campo de visão do motorista. Ele não consegue perceber através do retrovisor alguns pontos ao redor do veículo e pode acabar sendo surpreendido pela aproximação de uma motocicleta, como a gente acabou de observar agora. O problema é quando os condutores tentam uma ultrapassagem, o que pode causar um acidente. Paulo e Betão dividem um amor pelas duas rodas. Eles fazem parte de um motoclube. Bom, ela tem 2 rodas, ela foi feita para cair. A gente insiste em deixá-la em pé. Para não correr riscos, eles levam a sério as regras aprendidas com as experiências nas estradas. Quando está se aproximando do automóvel que está à sua frente,
você tentar fazer de tudo que ele consiga ter a percepção da sua aproximação. É você ficando atrás dele para ele conseguir te enxergar no retrovisor do automóvel ou o retrovisor da esquerda, do lado de fora do carro. Você vai para a esquerda, ele te vê, você vai para trás dele, no centro dele, ele consegue te ver, aí você consegue ultrapassar. Se nos automóveis tem um ponto cego, nos ônibus e caminhões, este problema é ainda maior. Tentar evitar o máximo possível que os mais vulneráveis, que são, nesse caso atual, a motocicleta, circule junto de veículos muito grandes com velocidades altas. Em 2 vias expressas de São Paulo, essa experiência já está em prática desde 2010. Moto não pode circular pela via central. Os resultados são positivos. Em 2015, os índices de acidentes com motocicletas nessas vias caíram 16% em relação ao ano anterior. Estava indo de moto, um cidadão saiu da garagem dele sem olhar e entrou na avenida onde eu estava passando. A colisão foi lateral, não deu tempo de fazer nada, porque do jeito que ele saiu, ele colidiu comigo. Eu caí e o resultado foi praticamente uma amputação ali no local. O drama do mágico Wagner Molina só estava começando. Ele passou por 2 cirurgias, teve complicações, ficou entre a vida e a morte e perdeu a perna esquerda. Quando eu saí do hospital, depois de 12 dias, imediatamente a minha família, quando eu tomei para cuidar da minha cabeça, porque eu estava totalmente maluco. Eu não aceitava o que tinha acontecido comigo, de maneira alguma. Eu estava praticamente no auge da minha carreira. Hoje, Wagner usa uma prótese. Faz tudo o que fazia antes de perder a perna, exceto andar de moto. Meus pais são bem velhinhos, têm 82 anos. E eu causei tanto sofrimento para eles que eu prometi que eu não ia mais fazer esse tipo de discurso para eles. Enquanto eles estivessem comigo, de moto eles não viriam mais eu andar. Mas a paixão continua. Mas será que é possível mudar essa realidade e diminuir o número de vítimas das motocicletas? O especialista em trânsito indica o caminho. Capacitação de muita qualidade, reduzir a velocidade, né? Evitar a circulação perto de veículos muito grandes, em vias que tenham velocidade alta, e fiscalizar, né? A gente não gosta de ser fiscalizado, mas é muito importante essa fiscalização. E depois da